Olá, meus amigos! Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo, para mais um estudo. Estamos dando continuidade ao nosso estudo em busca da maturidade cristã, passando informações básicas sobre os fundamentos da fé cristã. Desta vez, nós vamos estudar a lição de número 14, cujo tema é a esperança da volta de Jesus. Vamos estudar? Então, vem comigo! Ok, estamos de volta. Bom, meus queridos, vamos começar com a leitura de um breve texto bíblico para a nossa inspiração nesse estudo. Leia comigo Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20, onde a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Existe um grande número de pessoas que não creem, um outro tanto que até duvidam, e ainda existem aqueles tantos que não querem nem falar no assunto. Mas a verdade é que a Bíblia ensina que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quando? O dia e a hora que isso vai acontecer não foram revelados a ninguém. Mas nós podemos acreditar que a sua volta é certa. É certa. E, detalhe, ela será repentina. Ela será de uma forma muito rápida. Por essa razão, é preciso que o crente esteja alerta e vigilante, porque a qualquer momento poderá acontecer o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus é real, é verdadeira. E não deverão existir dúvidas do nosso coração no que se refere à sua volta para buscar a sua igreja. A Bíblia, que é a nossa referência, é muito clara nas afirmações a esse respeito. O próprio Jesus falou diversas vezes confirmando a sua volta. Entretanto, há muitas ideias erradas, ideias que divergem muito daquilo que a Bíblia nos relata a respeito desse assunto. Algumas pessoas acham que a segunda vinda de Jesus ela já aconteceu no ato da descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes em Jerusalém. Outros líderes de várias seitas e religiões já marcaram datas, chegaram a marcar datas, dizendo terem sido revelados sobre esse assunto. Alguns até convocaram seus adeptos para que eles pudessem vender tudo que possuíam e irem para um determinado monte, vestidos de branco, aguardar o dia previsto por eles para a volta do Senhor, o dia do grande evento da volta do Senhor. Outros líderes ainda ensinam que Jesus vem para aqueles que morrem, o que significa erradamente que Jesus está vindo todos os dias e não haverá então um arrebatamento para os vivos. É importante que nós observemos o seguinte, que as palavras de Jesus são verdadeiras e que tudo o que ele prometeu, ele cumpriu e cumprirá. E uma das coisas que Jesus Cristo prometeu
que ele afirmou, que ele verbalizou, é que ele voltaria. Jesus não é como um homem que mente e não cumpre aquilo que prometeu. Ele disse que voltará, e isso certamente há de se cumprir, no tempo e da maneira dele, da forma como ele desenhou, da forma como ele desejou, assim acontecerá. Não da nossa forma, não do nosso jeito, do jeito que o homem idealiza, mas do jeito que Deus planejou para a volta do nosso Mestre. Jesus prometeu voltar para buscar a sua igreja, a fim de que esta igreja esteja para sempre junto com ele lá na glória. Vamos ler o texto de João, capítulo de número 14, versículos de 1 a 3. E a palavra de Deus diz assim: é Jesus falando nesta palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus. Algumas referências na Bíblia merecem o nosso destaque para reforçar a nossa fé, a nossa esperança na volta de Cristo para buscar a sua igreja. No Antigo Testamento faz inúmeras referências, não só do nascimento de Jesus, como também da sua volta, da sua segunda vinda. Isso nós podemos observar quando nós lemos, por exemplo, o livro de Daniel, que fala dos acontecimentos futuros. Mas eu deixo para vocês aqui, aí em tela, você pode observar também outras referências, como por exemplo, no livro de Isaías você poderá encontrar no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, aí eu volto a citar Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27, e também em Zacarias, capítulo 14, versículo de 1 a 5. Algumas referências que merecem o nosso destaque para reforçar a nossa fé no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, os evangelhos e as epístolas fazem referência à volta de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma linda comparação da igreja com uma noiva que se prepara para o encontro nupcial com seu noivo. Eu deixo como referência para você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 25 ao 27, que está aí na tela para você, e eu quero ler contigo, que diz assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma outra e boa referência nós vamos encontrar também no texto onde Paulo trata da ministração da Santa Ceia. Então, com referência à ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus como os demais discípulos durante o ministério de Jesus aqui na terra, entretanto, ele recebeu pelo Espírito Santo importantes revelações acerca do Cristo, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que voltará para buscar a sua amada igreja.
Paulo fala da revelação recebida acerca da ceia e que era seu desejo compartilhar com os demais cristãos. A celebração da ceia seria um memorial. Todos os participantes estariam anunciando a morte do Senhor até a sua volta. Veja só o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 26. Olha só o que Paulo fala nesse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A vinda do Senhor é real. Muitos têm gastado o seu tempo tentando acertar quando isso se dará, quando acontecerá a volta de Jesus. Alguns usam cálculos, réguas disso, réguas daquilo, agenda, calendário não sei de quem, calendário não sei de que época, e calcula daqui, calcula dali para tentar encontrar, chegar a um denominador comum de quando isso acontecerá. Mas a verdade é que o dia da volta do Senhor Jesus não foi revelado a ninguém, isso a Bíblia diz. E se não foi revelado, nós devemos acreditar que, como a própria Bíblia ela nos alerta, que isso acontecerá de repente. Quer dizer, você não vai estar esperando, vai te pegar realmente, não digo de surpresa, porque a igreja tem que estar sempre preparada para a sua volta, mas muitos serão pegos de surpresa, né? Aqueles que não estão ligados, aqueles que não estão conectados com a palavra. Veja só o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24 ao 36, que eu deixei aqui na tela para você. Dá uma lida aí. Vejam só, vamos ler. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente o Pai. Somente o Pai. Então não adianta você ficar aí tentando acertar, por que não dizer adivinhar qual vai ser o dia que vai acontecer isso? Isso pertence a Deus. O que cabe a nós, como servos, como Igreja de Cristo, é estarmos preparados, com as nossas lamparinas cheias de azeite, cheios do Espírito, para aguardarmos a sua vinda. O que nós sabemos, pela palavra, é que a sua volta ela será repentina. Será algo muito rápido, né? A Bíblia, eu deixo aqui duas referências para você. Está aqui em tela, dá uma olhadinha aí. Em Mateus capítulo 24, versículo 27. E deixo também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Eu quero ler com você. 27 diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Entendeu isso? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós, os que estivermos vivos nesse dia. Mas o Senhor, como desde o Antigo Testamento, sempre
quando o Senhor ia realizar alguma coisa em relação ao seu povo, ele sempre mandava os seus profetas e mandava os seus sinais para que o povo soubesse que ele estaria agindo, realizando alguma coisa. Eu não vou entrar nesse mérito agora de detalhes para não gastar muito tempo do nosso vídeo, do nosso estudo aqui. Mas assim também acontecerá conosco, tá? Antes da vinda de Jesus, nós veremos o quê? Os sinais que a Bíblia fala. Os sinais que precederão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sinais estão previstos ou preditos na Bíblia, no nosso livro, e já se pode notar o cumprimento deles, o que significa a proximidade deste glorioso acontecimento, a proximidade do grande dia da volta de Jesus. Um dos sinais que a gente vai tratar aqui nesse estudo é a incredulidade dos homens. A Bíblia relata que quanto mais próximos nós estivermos da vinda de Jesus, mais dificuldades serão notadas. Sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis sobre a humanidade. Hoje, os homens se tornaram indiferentes, tão distraídos, insensíveis, despercebidos, tão envolvidos com coisas materiais que não dão conta do que se passa à sua volta, achando que tudo isso é normal, que tudo isso é natural. Vamos ler, e eu peço que você leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, e a palavra diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. O outro sinal é guerras e rumores de guerras. Esta realidade também é presente em nossos dias. Aliás, há muitos dias. Ouve-se falar de guerras em várias partes do planeta, por que não dizer quase que em todo o planeta, em toda a Terra conhecida? Os meios de comunicação trazem informações de conflitos entre irmãos, nações, nações contra nações, povos se matando. São conflitos armados com poderoso material bélico com os quais centenas e milhares de vidas são ceifadas. Esses sinais, na verdade, já são notados há muito tempo. Isso significa também que Jesus já está voltando. Um outro sinal: fome e pestilência em vários lugares. Fome e pestilências em vários lugares. Não é desconhecido que o mal da fome tem preocupado os governantes, pois a desigualdade entre as pessoas de uma mesma sociedade é cada vez maior. A fome é um dos indicadores do mal que se espalha, trazendo miséria e morte. Existem vários outros sinais, mas nós vamos tratar aqui de apenas mais um, para não ficar muito longo o nosso estudo. Vamos tratar
da reação da natureza, os sinais que nós vemos através da natureza, a força da natureza se manifestando de maneira terrível, tremenda. A natureza, agredida pelo homem, fica descontrolada. Tem-se notícia de maremotos, de terremotos, tsunamis, em vários lugares. Tufões, furacões, incêndios, seca, calor insuportável, frio intenso, enchentes e tantas coisas mais aí provocadas pela força da natureza, que tem trazido tragédia, miséria e muitas mortes, muitas vidas também têm sido ceifadas. É um desequilíbrio total da natureza, é o que nós temos notado nesses últimos dias, né? Recentemente, é difícil, nunca na minha vida ouvi dizer que pessoas estavam morrendo de calor no Canadá, e nós temos recebido essas notícias aí nos últimos dias, né? O tempo realmente hoje está totalmente descontrolado daquilo que a gente conhecia. Isso é uma verdade. Significa? Jesus está voltando. Como acontecerá a volta de Jesus? Os crentes devem aguardar ligados, firmes, desejosos da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo indica que isso não há de demorar muito a acontecer. A volta dele está muito próxima. E nós devemos estar preparados, porque quando ele voltar, a igreja subirá ao seu encontro nas nuvens, ao encontro do noivo, ao encontro de Cristo Jesus, nosso Senhor. A volta de Cristo ocorrerá em duas fases. Vamos ler o texto que está aqui em tela. Eu quero que você leia junto comigo e ratifica tudo isso que eu acabei de dizer. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus, ela nos diz, e você lê comigo: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Em Lucas capítulo 12, capítulo 12, versículo 40, também está escrito: estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Como eu disse, é de repente. Vamos prosseguir. A primeira fase trata do arrebatamento da igreja. A primeira fase da volta do Senhor Jesus será esse arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Jesus virá buscar a sua noiva, como Paulo coloca, a noiva, e eu já li o versículo bíblico aqui hoje contigo, num momento, num curto espaço de tempo que é descrito como um piscar de olhos. A igreja então subirá ao encontro do Senhor. Aonde? Nos ares, nas nuvens, lá no alto. Haverá uma instantânea transformação. A igreja será levada para participar das bodas do Cordeiro. Quanto a tudo isso que eu acabei de dizer, eu quero convidar você a ler comigo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, pois lá a palavra afirma o seguinte: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, também nos fala: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou.
E por último, Mateus 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Um tempo depois desses acontecimentos, haverá a segunda fase, onde Cristo retornará aqui na terra e pisará aqui na terra. A segunda fase da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, de uma maneira propriamente dita, acontecerá quando o Senhor descer e pisar no Monte das Oliveiras. Essa será a ocasião em que o Senhor voltará com a sua igreja para restaurar o seu povo de Israel e inaugurar o seu reino de paz sobre a terra. Vamos conferir os textos de Zacarias, capítulo 14, versículos 4 ao versículo 9, e também em Isaías, capítulo 11, versículo 5 ao versículo de número 9. E a palavra de Deus, ela nos fala o seguinte, em Zacarias 14, de 4 a 9. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele, e acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada. Porém, será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Isaías capítulo 11, versículos 5 ao 9. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morrerá o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma observação importante que eu quero deixar aqui, e antes eu gostaria de frisar, antes de iniciar a falar sobre essa observação, que na verdade existem correntes que creem um pouco diferente do como eu vou dizer aqui. Mas eu vou falar aqui da forma como eu acredito, como eu tenho a esperança, e vou mostrar também algumas passagens bíblicas. Mas você poderá ouvir
outros ensinadores, outros teólogos, apresentando esta observação, esse momento que eu vou tratar aqui, dando um outro enfoque, encarando de uma outra maneira, tá? Mas só vamos saber quando realmente as coisas acontecerem. Como eu disse aqui, será da forma como ele planejou e não da forma como nós especulamos aqui, ou por mais que pesquisamos e estudamos e buscamos referências, de fato, o pensamento de Deus é o pensamento de Deus. A igreja subirá antes da grande tribulação. Ou alguém já se arrepiou. Não, não é assim, não é assim. Não, esse é como eu penso, é a minha esperança. E é a minha esperança. Se você quiser, você pode pesquisar e estudar as outras formas também e acreditar naquilo que você julgar mais conveniente ou mais embasado biblicamente para o teu conhecimento. Após o arrebatamento dos crentes que compõem a Igreja de Jesus Cristo, desencadear-se-á uma grande tribulação aqui na terra, antes nunca experimentada, ou seja, esta tribulação igual a ela a terra ainda não vivenciou. A igreja, nesse momento, estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. A ira de Deus se manifestará como nunca antes se manifestara. Os homens serão tão atormentados que procurarão até a morte. Até a morte será o juízo de Deus sobre todas as nações. O arrebatamento será um acontecimento que envolverá apenas Jesus Cristo, nosso Senhor, e a sua igreja. Entretanto, nesta segunda etapa da vinda do Senhor, o mundo também será envolvido para presenciar este grande acontecimento. Vamos ler algumas passagens bíblicas aqui. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 9 a 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade os estáis fazendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. E diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 ao 17, que também diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Para concluir esse estudo, eu gostaria de dizer o seguinte: vamos trazer aqui, de tudo que a gente falou aqui, uma certa síntese, né? Quando a grande tribulação se instalar no mundo, os salvos estarão participando das bodas do Cordeiro, porque os salvos subirão
encontrarão com ele e entrarão nas bodas do Cordeiro. Estarão com Jesus Cristo e com ele para sempre, promessa feita por ele mesmo. Depois de um tempo, o Senhor Jesus ele voltará aqui na terra para restaurar Israel, que se arrependerá dos seus pecados e implantará o seu reino de paz e de justiça. Todo crente deve estar atento aos sinais dos tempos e deve também se preparar para o dia do arrebatamento, que em breve será uma realidade na vida da igreja, na tua vida. Você está preparado? Você pode dizer com convicção, com a certeza do seu coração: ora vem, Senhor Jesus? Amém. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo, que seja útil para você. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa fazer você crescer e atingir a maturidade cristã. Te espero aqui no próximo vídeo, te espero aqui no próximo estudo. Fique com Deus e conte comigo.